Agora para a gente dar uma relaxada, tá mais tranquilo, vamos dar um grau no visual dele, só para a gente, né, ter um critério de qualidade também para entregar isso aqui. Pode estar mais funcional possível. O cliente vai olhar isso aqui e vai falar, puta, mas que troço feio. Entendeu? Não adianta, cara. Não, mas funciona, ó. Clica aqui pra você ver e tal. Você vai tentar explicar, o programador vai tentar explicar, vai estar horrível. Tá bom, vamos dar um grau primeiro, entendeu? Aí a gente entrega para o cliente. Funciona bonito, pelo menos. Tem que estar funcional e bonito. Tá? Então vamos lá. Então vamos organizar isso aqui. Vamos fazer um CSSzinho para ele. Eu vou fechar aqui o JavaScript, tá? Vamos dividir esse cara aqui. Vamos colocar uma class. Vamos chamar aqui, ó, class. Vamos chamar esse cara aqui de card. É muito usado aqui dentro dos frameworks CSS. Então eu já vou começar a criar algumas classes com os nomes meio padronizados, tá? Ó, uma classe card. O que é um card? Um card vai ser uma área, como um cartãozinho. Tipo assim, a área onde vai ser inserido o form, tá? E o outro também vai ser uma área, card class, class card. Pronto. Só criar uma classe, mas não existe ainda o CSS para ela, tá? E agora vamos criar o CSS para ela. Então tá aqui, ó, lista convidados. A gente colocou aqui o lista convidados HTML, lista convidados JS. Podemos manter o mesmo padrão, lista convidados .css. Beleza? E aqui vamos criar a class card. Tudo que nós colocarmos aqui, ele vai afetar os cartões. O primeiro quadrado onde vai o form e o segundo quadrado onde vai a lista. Mas o CSS não vai funcionar enquanto nós não fizermos o quê? Linkarmos. Deixa eu só renomear ele aqui, que eu acho que eu fiz convidados convidados. Pronto. Então deixa eu abrir aqui o link. Vou colocar aqui. Deixa eu minimizar aqui. Vou colocar assim, ó, link, né? Barra. Um pouquinho, ó, link. Aí aqui nós vamos colocar assim. href. A referência, que vai ser lista, convidado CSS, rel. Aqui nós vamos colocar assim. Opa, rel. Style. Folha de estilo, CSS. Clicamos seguro, Ctrl, clica e abriu o CSS, quer dizer que está certo. Cliquei aqui na divisão, só para ele mostrar os dois lados aqui, só para eu ir vendo, tá? Tipo assim, então do lado esquerdo, aqui ó, esse card, aqui vai ser esse card aqui, certo? Tá bom? Por exemplo, vou colocar aqui, a largura dele vai ser 30% do tamanho da tela, pequenininho, por exemplo. A margem dele vai ser automático. Eu quero que ele gere a margem de forma automática. Tá? Para ele ficar alinhado no centro. Vou colocar uma borda nele aqui. Só para a gente ter uma borda aqui. Um PX Solid. Vamos colocar uma cor cinza. Aí, gray. Por exemplo, estou inventando aqui. Vamos ver se ele já aplicou alguma coisa lá. Olha só. Já ficou alinhado no centro. Já tem... Está com a borda cinza. Tá vendo? No input não pus nada, só pus um card aqui no div e outro card aqui. Tá? Dando um grau na roupinha dele. Vou pôr roupinha na tela antes de entregar para o cliente. Põe qualquer coisa para não ficar daquele jeito bruto lá. Beleza? Que senão o cliente nunca aprova. Vamos fazer o seguinte, ao invés de colocar a borda daquele jeito, vamos colocar aqui um raio aqui da borda, tá? De 30 pixels. E vamos dar uma olhadinha como ele vai ficar lá. 3px na verdade. É que eu não coloquei cor também, né? Então não dá pra ver nada. Acho que eu coloquei, não coloquei. Tá? Vamos colocar aqui um efeito bem legal aqui.
que é o efeito Box Shadow. O efeito Box Shadow é legal, tá? Que ele faz uma sombrinha atrás da caixa pra gente, tá? Então eu preciso colocar aqui uma distribuição da sombra, um alinhamento da sombra, né? Tipo, eu posso colocar aqui, ó, 0px, 0px. Isso aqui é tudo alinhamento da sombra, tá? Depois a gente faz um teste no console para vocês entenderem cada valor desse, tá? Aí aqui na frente eu posso colocar a cor. Ou eu ponho aqui em RGB, por exemplo, é um jeito, onde eu ponho assim uma mistura red, green, blue. Uma porcentagem de red, green, blue, tá? Beleza? Ou RGBA. Olha só, também é uma outra forma de você trabalhar. Vamos primeiro, só para a gente começar a brincar aqui, vamos colocar aqui uma cor, Box Shadow. Vamos colocar aqui um gray. Vamos ver o que aconteceu aqui. Então, olha só. Então, nós vimos aqui, ele não está aparecendo nada, né? Fiz um testezinho aqui. Por que ele não está aparecendo? Porque eu falei assim, ó, o alinhamento da minha sombra está 0. É 0, 0, 0, 0, 0. Então, está tudo 0. Então, quer dizer que não tem sombra. Tá? Então, vamos pegar aqui no terceiro valor, vamos colocar 10. Aqui. Opa. Atualiza a tela. 10. Então, agora existe uma sombra e aquele 10 corresponde a uma posição daquela sombra. Então, por exemplo, se eu vier aqui no inspetor de elemento, olha só, no inspetor de elemento, e clicar aqui no meu inspetor de elementos, certo? Aqui na setinha. Clicar em uma caixinha, tá vendo? E no CSS dele, eu tenho as 3 posições aqui, ó, 10 pixels. E a relevância, a espessura. Vamos pôr aqui, eu ponho 30. Olha o que aconteceu. Tá vendo? Ficou mais embaçadão, assim, aumentou. Se eu pôr aqui, ó, 50, olha o que aconteceu. Então vamos deixar aqui no 10. Vamos supor que eu venho aqui e coloco 0. Olha lá, olha o que aconteceu. 0 é isso aqui, ó. 10. Aí eu venho aqui nesse outro elemento e põe 10 também. Olha a posição da sombra. Tá? O segundo elemento, ó, ele pôs, se eu pus 10, ele pôs para baixo. Então se eu colocar menos 10, ele vai para cima. E se eu colocar 0, ele não, como se diz, a luminosidade não está batendo em lugar nenhum, está batendo em frente. Imagina o seguinte, se eu colocar uma luminosidade para cima, a sombra desce, certo? Se eu coloco uma luminosidade abaixo, a sombra sobe. Se eu colocar 0, eu estou batendo de frente, a sombra está atrás. Tá? Beleza? E aqui se eu colocar 10, eu estou trabalhando com left and right. 10 para a direita, menos 10 para a esquerda. Tá? E se eu colocar 0, está por trás ali. Beleza? Então só para a gente entender esses números aqui. E aqui na frente o número a cor da sombra. Se eu colocar green, olha lá, green, olha o jeito que ficou minha sombra. Ficou green. Tá? Eu coloquei cinza para ter mais relação com sombra, beleza? Só mais um detalhe, a borda ela está aqui com 3, nem se eu colocar 30. Lembra que é o círculo, é o raio da borda? Então quanto maior o número, mais arredondado. Tá? Então se eu colocar 2, ele é um pouquinho arredondado. O 3 dá para perceber um pouquinho melhor, olha só. Dá para ver que ele está então nesse sentido. Beleza? Ótimo, então vamos continuando. Vamos colocar mais um cara aqui, ó, uma classe, que vai ser o card title, um título para ela. Toda vez que você tiver um título num cartão, ele vai receber essa configuração. Tá? Então a gente vem aqui e coloca o nome da classe, card title. Então, como normalmente vai ter só um texto, a gente coloca que esse texto tem que estar em negrito, por exemplo. Está em negrito. O que mais? Alinhado do centro. Alinhado do centro. Text align center toda vez. Tá? E a cor dele vai ser cinza, por exemplo. Opa. Pronto, cor cinza. Card title. Toda vez que eu tiver um título de cartão, ele vai ter essa configuração aqui. Ó. Por quê? Eu posso aplicar, por exemplo, nesse primeiro título, que é adicionar convidados, e no segundo também.
Se eu vier aqui, já vai estar assim. Ah, ficou mais. Já temos um CSSzinho. Beleza? Perceba que está colado aqui, né? O campo input está colado, o adicionar está colado. Então nós podemos colocar um padding nele. Então vamos colocar um padding aqui em cima do card. Ó. Um padding igual a 30px, só para ele não ficar tão coladinho assim. Já no card como um todo. Aí. Ele ficou um pouquinho mais... Ufa, dá para respirar, né? Tudo muito... Depois a gente separa esse cara aqui também. Dá para ele ficar assim. Grudado, grudado. Beleza? Aí nós queremos definir uma fonte também. Tá? A fonte nós podemos definir no body, geral. Tipo assim, ó, tudo que tiver ali vai ser da fonte family. Tá? Sans serif, por exemplo. Aí. Sem estar naquele jeito de impressão. Sans serifada. E falar que a fonte padrão, a cor dela, vai ter o tom de, vamos pensar aqui, quando ficar tão escuro, né? Um pouquinho, color na verdade. Todas as cores do nosso sistema, tem uma corzinha que a gente usa aqui, que é esse aqui, ó, DF, 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 que ele é um meio esbranquiçadinho, assim, tá? Vou fazer um teste. Olha só como ficou. Todo mundo fica nessa cor aqui, ó. Aí para isso a gente teria que dar uma corzinha pro nosso cartão, né? Ficou muito branquinho, né? Ficou muito clarinho. Bom, daqui a pouquinho a gente mexe nisso. Tudo bem? Vamos dizer que o fundo do cartão, o background color dele, vai ser branco. Fundo branco. E agora vamos colocar o seguinte, ó. Esse outro cara aqui é um input, não é? Vamos criar uma classe só para ele. Tá? Vamos chamar de card form. Tudo que está relacionado a formulário, caixa de entrada, nós vamos colocar nesse CSS aqui. Toda vez que você tiver um form, você coloca assim, ó, card form. Quer dizer que o formulário inteiro vai receber essa configuração. Mas se nós queremos configurar um input específico, então só lembrando aqui, ó. Então vem aqui e põe card form. Vou configurar um input específico lá dentro. Lembrando desse conceito CSS. Todo mundo que tiver card form e se tiver um input lá dentro, vai receber determinada configuração. Tá? Largura. Vamos colocar 100% de largura e vamos visualizando aqui. Será que ele já pegou? Olha lá, pegou. 100% de largura. Ficou bonitinho. Ficou maior. Vamos colocar ele sem borda, de uma forma geral, e vamos deixar uma borda só na parte de baixo. Um border button. Só para ficar um traço embaixo. De 1 pixel, sólido, cinza também, só para manter o padrão. Então ficou assim, ó. O input vai ter só esse traço aqui, ó. Né? Só um tracinho para o usuário digitar ali. Beleza? Vamos colocar o tamanho da fonte. 12. Opa. Font size. Vamos colocar 12 pt. O tamanho da fonte. E vamos colocar um padding dentro dele de 10 pixels. E 0 pixels. O 10 ficou em cima e embaixo, e o 0 em relação à esquerda e direita. Podemos até deixar aqui o esquerda e direita, tipo assim, ó, 2. Para não ficar tão coladinho, né? Tipo assim, o texto, ó, ter um espacinho da borda. O 10 ficou só top and bottom. O primeiro aqui de cima, ó, ficou respirar em cima e respirar embaixo. Tá?
Aqui nós vamos colocar o seguinte, aqui ficou o nosso form, com um campo só por enquanto, né? Aqui vamos colocar um card, uma classe chamada card de ações. Card ações. Certo? Essas ações são os eventos que esse botão, que esse form vai ter. Ação de excluir, alterar, inserir, adicionar. Tá? Mas por enquanto só tem um botão aqui, ações. Só para a gente configurar essa div independente aqui. Tá? Então, card, ações. Nesse momento, nós temos um button lá dentro, não temos? Então, o button que tiver lá dentro, nós vamos trabalhar com ele. Beleza? Então, nós vamos colocar ele sem borda. O que mais? Vamos colocar um padding para ele, de 15 px. Certo? Um font size, um tamanho de fonte, 12 px, 12 pixels para ficar padronizado. Vamos colocar uma margem para ele, 20 px, 0 px, 0 px e 0 px. Lá no console eu explico, tá? A questão da margem. Uma cor para ele, uma cor cinza, uma borda bem básica, que vai ser de 1 pixels, solid gray também, igual no input nós fizemos, tá? Um raio de arredondamento, um border ray, radius ou radius. Vamos colocar aqui 30, né? px. Vamos colocar aqui um cursor pointer, para ele passar o mouse e ele virar mãozinha. E vamos colocar uma transition de 0,3 segundos, para a gente fazer um efeitinho nele. Vamos dar uma olhadinha na cara desse bicho aqui? Esse monstrinho que nós fizemos? Ficou lindo? Eu fiz tudo isso só para isso? Por enquanto é. Tá? Mas ele já recebeu as configurações do CSS. Né? E aí quando passar o mouse em cima dele, vamos fazer alguma coisa. Mas o que tá. Vamos ver por que ele não ficou. É porque eu coloquei aqui a borda gray, né? Eu acho que a borda não apareceu não. Deixa eu ver. Acho que a borda sumiu, né? Hã? É um px, né? Ah, tá aqui. Aí, ó. Ó, que lindo que ficou. A fonte, o texto, o design dele. Tá ficando bonito já, né? Aí o cliente já começa a gostar. Só porque tá assim, né? Tá beleza? Vamos fazer uma ação. Quando passar o mouse em cima dele, faz um efeitinho. Só para dar uma recapitulada no CSS, tá? Então, quando passa o mouse nele, ponto, card, ações, né, 2 pontos, hover, quando passar o mouse sobre ele, o que eu quero que aconteça nesse momento? Eu venho aqui e coloco o background color gray, a cor dele vai ficar tipo cinza, na hora que eu passar o mouse sobre ele, o texto vai ficar branco, vai mudar, né, o texto, o conteúdo dele, a fonte vai ficar em negrito, vou pôr aqui um bold, e vou fazer um efeitinho na sombra, para aquela transição ser aplicada. Então vou fazer um box shadow, lembra do efeitinho de sombra? Vou falar assim, ó, 0 px, left e right 0 px, top and bottom 2 px, vai fazer um efeitinho na sombra abaixo, certo? 10 px, que é aquele efeito blur, né, aquele embaçar, certo? E vamos colocar uma cor gray para ele. Beleza? Então, tipo assim, clicou aqui, ó. Opa, alguma coisa está errada, porque na verdade não é no
A ação não é no ações, é no button. Eu tenho que repetir, ó. Lá dentro do card de ações tem um button. É no button que vai ser feito, não na lista, não na div toda, ó. Tá vendo? Olha lá. Aí ficou todo, né? Todo ajeitadão nosso botão. Pá, beleza? Colocou ali, quantidade e tal. Começou a ficar com uma carinha, né? Mais ou menos, né? Olha lá. Aí.